Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu novo programa aqui no Spotify e no YouTube, Post ou Processo. O meu nome é Mariana Peixoto, eu sou advogada com atuação no direito digital, especialista em marketing e publicidade digital. E o objetivo desse programa vai ser conversar de uma maneira leve, simples, mas com muita responsabilidade sobre tudo que acontece de certo e de errado aqui em ambiente digital quando o assunto é publicidade. E eu acho que mais feliz do que estar começando esse projeto que eu já tinha planejado há muito tempo é poder ter conseguido começar esse projeto hoje, 17 de março. Sim, gente, dia 17 de março de 2026 é um dia histórico para o direito digital, porque é a partir de hoje que começa a valer o chamado ECA Digital, uma lei nova que traz todo um ambiente de proteção dentro das plataformas digitais para crianças e adolescentes. A primeira coisa que eu vejo de realidade do ECA Digital é que hoje isso pode parecer um pouquinho difícil de entender, porque nós ainda estamos imersos em uma realidade X. Mas quando essa realidade se transformar e a gente começar a ver os benefícios de proteção de uma criança dentro da internet, vai chegar o tempo em que a gente vai dizer assim: sério? Que as crianças ficavam mesmo na internet sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de proteção? O intuito do ECA Digital é dar esse primeiro passo, é começar esse caminho. Por isso que nós estamos vivendo hoje uma data histórica para o direito digital. E é justamente sobre o ECA Digital que eu quero conversar nesse primeiro episódio, trazendo toda a legislação de uma maneira leve, explicando para vocês quais são os objetivos dessa lei e a maior dúvida de todas, de que modo que nós podemos aplicar essa legislação no nosso dia a dia. Acho que a primeira reflexão importante a ser feita sobre o ECA Digital é que ela é uma legislação pioneira. Então, ela é a primeira legislação que nós temos aqui no Brasil que tem o objetivo de proteger a criança dentro de ambiente digital, ou seja, a criança que de alguma maneira tem contato com a internet. Essa legislação aqui, por ser a primeira, ela tem um caráter, uma linguagem bastante ampla, bastante genérica. Então, ela é um pontapé. Daqui para frente, muitas outras regulamentações vão acontecendo. Nós vamos ver esse acontecimento, nós vamos viver esse acontecimento. Essa legislação, ela começa, mas serão necessárias várias outras regulamentações específicas. Inclusive, já existem projetos específicos que visam colocar em prática, até mesmo a atuação do órgão que ficou responsável pela fiscalização dessa lei aqui, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a nossa agência é uma agência reguladora, ela ficou encarregada de regulamentar todas as questões genéricas que estão aqui nessa legislação. Aqui no Brasil, hoje, nós operamos, a partir da década de 90, com o ECA, um sistema de proteção integral. Então, aquele sistema de situação irregular, ele foi substituído por um sistema de proteção integral. O que isso significa? Que a criança precisa ser cuidada por conta da sua fraqueza e vulnerabilidade em todos os seus aspectos: saúde, educação, ambiente familiar, todos os aspectos. Isso é uma proteção integral e dentro de um sistema de corresponsabilidade ou responsabilidade mútua que sempre existiu entre o Estado, a sociedade e os pais, a família. Então, esse trio sempre esteve corresponsável nos cuidados de proteção integral. O que acontece? Acontece que nos últimos anos apareceu uma situação nova que não existia na década de 90, que é a presença de crianças num lugar diferente, a presença de criança em um ambiente digital. Então, o que o ECA determina? Que este espaço novo seja arrumado, consertado, adequado para poder receber as crianças. E aí, dentro desse sistema de proteção integral, para arrumar esse espaço, junto com aquela tríade corresponsável, Estado, família e sociedade, vem mais um responsável, que são as plataformas digitais. Então, se antes nós tínhamos 3 instituições unidas no dever da proteção integral, hoje nós temos 4.
porque as redes sociais, as mídias, as plataformas de um modo geral, elas passam a ser corresponsáveis. E as responsabilidades dessa quarta instituição estão delimitadas aqui no ECA Digital. Bem, e como que o ECA Digital vai funcionar nesse primeiro momento? O que nós precisamos entender sobre algumas mudanças que o ECA trouxe? Primeiro, existem muitos pais preocupados, escolas, cuidadores preocupados sobre o seu dever de cuidado. Eu acho importante estabelecer que a legislação ela não traz nenhum dever diretamente específico a essas pessoas. Então, não existe dizer assim, pai, você vai ter que fazer isso, senão você vai receber uma determinada consequência jurídica. Escola, você vai ter que fazer isso. Então, tudo que vocês lerem e se alguém falar para vocês que a lei determina funções específicas e diretas aos pais, gestores de escolas, cuidadores, é mentira. Porque a lei, ela prevê atos e deveres às plataformas digitais e a ANPD, que é a agência reguladora que vem para fiscalizar o funcionamento dessa lei. Já que, então, esses compromissos aqui são para as plataformas, como é que nós, cidadãos, pais, cuidadores, o que a gente precisa fazer na prática? O que nós precisamos saber sobre esses deveres das plataformas? Primeiro, plataformas, a internet, ela não será proibida para as crianças. Então, muitas crianças, existe um equívoco até pelos adolescentes, pelos pais. Ah, agora vai ser proibido? Ou vai ter determinados acessos proibidos? Sim, conteúdo adulto não poderá ser acessado por crianças. Alguns jogos que não são indicados, que têm conteúdo, não podem ser acessados. Mas, de um modo geral, não existe nenhuma proibição de acesso aqui no nosso país. A única determinação da lei e que precisará de um cuidado por parte dos pais é que quando uma criança cria uma conta e ela tem menos de 16 anos dentro de qualquer plataforma, essa conta precisa ser vinculada à conta de um adulto. E calma, se você é pai e não sabe como fazer essa vinculação, se acalme, porque vai ser fácil, vai ser intuitivo. As plataformas têm, inclusive, o dever de facilitar esse caminho para nós que somos pais analógicos, eu digo, e que temos muitas dúvidas em relação a como fazer, né? Qual o botão que eu preciso apertar para tomar esse cuidado? Isso virá de uma maneira muito clara. A plataforma tem o dever de facilitar essa supervisão parental. O segundo aspecto que vem aos montes de dúvidas e perguntas é, mas como que a plataforma vai verificar, vai fazer um controle de verificação acerca da idade das crianças? Ou seja, gente, eu já vi pais falando, eu acho que eu prefiro mentir para a plataforma que ele tem 18 anos, as coisas que continuem do jeito que estão. Não tem como mentir. Um dos principais mecanismos que já está sendo implementado em todas as plataformas, cada uma tem um jeito de atuação, mas todas elas têm a mesma base, a mesma orientação, o mesmo princípio. Umas já estão mais avançadas, como o Google, por exemplo, a Meta e o TikTok estão um pouquinho criando ainda, mas é um sistema de verificação de quais são os acessos daquele indivíduo, daquele usuário dentro da plataforma. Então, quando começa a consumir jogos que são típicos de uma determinada idade, quando consome vídeos de uma determinada idade, então o próprio algoritmo, o robozinho da plataforma, por um sistema de inteligência artificial, ele consegue rastrear essas interações. Até mesmo, gente, vídeos, jogos, conversas em WhatsApp, tipo de conteúdos pesquisados, formato pesquisado. Então, para o robozinho, acaba ficando muito fácil de rastrear os conteúdos que normalmente são acessados por criança. E se ele identifica que ali tem um perfil supostamente falso, alguém disse que tem 18 anos, mas está consumindo aqui conteúdos infantis, ele pode, com todas as proteções da Lei de Proteção de Dados, da Lei Geral de Proteção de Dados, com todos os mecanismos, ele vai pedir comprovação de documento,
se for preciso, o reconhecimento facial com todo um sistema de resguarde da imagem, que é um dado sensível. Então, o robozinho, ele vai ter um mecanismo, sim. Então, eu falo para os pais, não adianta você querer dizer assim, eu vou ser mais esperto que o robozinho. E nem seria né, uma critério de expertise, porque ninguém quer ver o seu filho desprotegido, ninguém quer ver, nenhum pai quer ver seu filho em risco, ninguém quer ver seu filho em perigo. Então, dizer que eu vou mentir para a plataforma. Terceiro aspecto, quem que vai fazer a fiscalização se o ECA digital está sendo respeitado, se as plataformas estão obedecendo, porque existe muita especulação que a plataforma teria interesses econômicos envolvidos e que aí não faria respeitar todas essas determinações aqui. O órgão que ficou responsável aqui no Brasil é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que inclusive, como eu falei no início, vai criar alguns regulamentos ainda que especifiquem todas essas normas aqui. Mas nada impede que outros órgãos que já fazem a fiscalização de questões sociais, como Ministério Público, órgãos e conselhos, nesse caso aqui como o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, outros órgãos que têm funções que são correlatas à matéria tratada dentro do ECA Digital poderão também intervir, denunciar, e isso pode se transformar até numa ação judicial. Para as plataformas, se elas não cumprirem essas obrigações aqui, existem 4 consequências. Primeira, advertência, a segunda, aplicação de multa, que é a que pesa, né? Essas 2 consequências aqui, elas podem ser aplicadas diretamente pela ANPD. E as multas, gente, não são multas baratinhas, não, porque a lei já prevê o percentual de 10% sobre o faturamento declarado no último exercício pela plataforma, que não é pouco esse faturamento, né? As plataformas têm muito dinheiro. E se não houver uma declaração desse faturamento, ou não conseguir, ou como uma maneira alternativa, a plataforma pode ser obrigada a pagar multas de 10 a R$ 1.000 por usuário da plataforma. Vocês têm noção que o Google tem mais de 2 bilhões de usuários ativos atualmente? Então, as multas não serão baratas. A plataforma vai vacilar? Não sei. Calma, muita coisa tem ainda para acontecer. E ainda, gente, as plataformas poderão ter suas atividades suspensas e até extintas por decisão judicial daí. Particularmente, eu estou bastante esperançosa em relação ao ECA Digital. Eu acho que ele vai funcionar sim. Eu acho que ele é um excelente ponto de partida. A lei, ela fornece inúmeros motivos para fazer com que eu acredite nisso, né? E os pais, gestores de escolas, os cuidadores, não existe nenhum dever diretamente imposto a vocês, a nós, porque eu também sou mãe, aqui dentro dessa lei. Por isso, não existe nenhum castigo para a gente aqui. Então, o nosso dever de cuidado continua sendo aquele dever lá do ECA, enquanto nós já éramos parte daquela tríade de cuidadores e corresponsáveis na proteção integral das nossas crianças. Então, a gente continua sujeito a todas as consequências já previstas lá no ECA. Nós também, se não cuidarmos do nosso filho no ambiente digital, vai ser a mesma coisa que a gente não cuidar dele no plano físico, né? E aí eu aproveito até para finalizar aqui essa primeira conversa, para citar um conselho que eu quero reproduzir, porque eu achei de grande didática, principalmente, que é da doutora Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e Juventude no Rio de Janeiro. Ela tem feito um trabalho incrível sobre a presença e proteção das crianças no meio digital, e ela aconselha os pais a fazerem um paralelo que é o seguinte: os pais pensarem na internet como se fosse a rua. E os pais, eles já sabem cuidar das crianças na rua. Então, é só trazer os mesmos critérios quando você não souber o que fazer dentro da internet. Então, a doutora Vanessa, ela pontua, eu pontuei aqui, algumas reflexões. Seu filho tem idade para sair sozinho? Se ele não tem idade para sair sozinho, ele também não tem idade para estar sozinho no ambiente digital. Seu filho, ele já sai sozinho
para alguns lugares e ainda é você quem decide esses lugares, então você vai acompanhar em quais lugares do ambiente digital seu filho está. Seu filho já tem a chave de casa? Ele já tem maturidade para saber se ele pode recolher pessoas que chegam até a sua casa, como, por exemplo, um entregador ou um prestador de serviços? Ele sabe quem pode e quem não pode entrar, com quem ele pode ou com quem ele não pode falar? E aí, mesmo após os 18 anos, porque até 18 anos é obrigação dos pais cuidar com os filhos, mas mesmo assim, essas reflexões devem continuar na mesma linha, que é a linha de o meu filho, ele já completou 18 anos, mas ele já pode sair de casa sem me dar nenhuma satisfação de por onde ele está andando ou que horas que ele vai voltar? Essas são algumas perguntas que ajudam nessa missão de cuidado dos pais. Não esqueçam, o ECA Digital, ele trouxe um cuidado para outro espaço. A gente sempre deu a mão para os nossos filhos atravessarem a rua. Então agora nós, pais, eu aqui como advogada, mas mais como mãe nessa finalização, que eu tenho a aconselhar é que nós precisamos dar a mão para o nosso filho estar em ambiente digital. Feliz dia 17 de março e vamos ver o que vem por aí. Obrigada, um beijo.